Seguir aí. Espero ser mais sucinto dessa vez, consegui ser mais sucinto. Mas só para falar algumas outras coisas pertinentes sobre as ondas que talvez caem e é importante vocês saberem. Quanto à classificação das ondas, a gente pode classificar elas de três formas, mas as mais pertinentes são forma de propagação. Essa ainda nem é tanto, mas vai que, né? Na URGS isso é mais comum, né? Nem não percebo tanto, mas ele está se tornando cada vez mais parecido, então vamos lá. A ideia é que tem dois tubos com partículas dentro, tá? E daí eu vou, aqui no caso 1 e no caso 2 eu tenho duas fontes de onda que vão produzir uma onda, e essa onda vai se mover para cá, nesse sentido e nesse sentido, tá? Bem, o que vai acontecer? A onda ela está se propagando para cá. Se essas partículas que estão aqui, elas começam a se mexer assim, tipo, vão para frente e daí voltam, vão para frente e voltam, vão para frente e voltam. Tipo, a onda está se movendo para cá, nesse sentido, na horizontal, e as partículas elas começam a vibrar na horizontal também, assim. Isso a gente chama de uma onda que é longitudinal. Que palavrinha? Longitudinal, beleza? E tem um segundo caso, que é quando a onda é emitida e daí essas partículas elas começam a vibrar assim, tipo, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tipo uma ola, entendeu? A onda passa e as partículas elas ficam subindo e descendo, subindo e descendo. Tu percebeu a diferença? Porque aqui, ó, elas vibravam horizontalmente. Aqui, elas vibram verticalmente, tá? Então, nesse caso, a gente vai dizer que ela é transversal. No meu material tem um GIF que fica melhor de enxergar isso. Como isso pode aparecer na prova? Isso pode aparecer na prova da seguinte forma, que é o que normalmente acontece. Tu saber identificar que todas as ondas eletromagnéticas elas são transversais. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, tá? A única onda mecânica que é uma onda transversal é a onda em cordas. Não vou escrever isso, mas a única onda mecânica que é uma onda transversal é a onda em cordas. Demais, tu pode pensar que ondas mecânicas são longitudinais e que ondas eletromagnéticas são transversais, tá? Eu acho que a única exceção é as ondas em cordas, que as ondas em cordas são ondas mecânicas e ondas transversais. O resto, se é mecânica é longitudinal, se é eletromagnético é transversal, tá? Beleza. Mas o que é ser mecânica ou eletromagnética? É o outro tipo de classificação que a gente tem, que é a natureza da onda. O cabelo meu aqui. Que é quanto à natureza da onda. A onda ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. Se ela for mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, ela precisa de um espaço físico, entende? Ela precisa das partículas presentes ali. Inclusive foi uma questão do ano passado da prova de vocês que falava um pouco sobre Star Wars, um erro de Star Wars. Um dos erros é que o som ele é uma onda mecânica, então ele não pode se propagar no espaço porque no espaço não tem matéria, ou seja, a onda mecânica só se propaga em meio material. Tá, não pressionado que eu escrevi, né? Aí, beleza. Só se propaga em meio material. E a eletromagnética não precisa do meio material. Não precisa do meio material. Ou seja, a onda do Sol, por exemplo, a onda da luz, ela é uma onda eletromagnética porque ela consegue atravessar o espaço, assim como a radiação ultravioleta.
todas aquelas ondas que eu tinha mostrado antes lá do espectro eletromagnético, do rádio até o raio gama, todas elas são ondas eletromagnéticas e, portanto, podem se propagar no vácuo, podem se propagar no espaço. Bem, um último tópico agora, fechando esse segundo vídeo, são os fenômenos ondulatórios, que é importante você saber. Não precisa se aprofundar muito, mas só saber a diferença entre eles. Tipo, reflexão. Qual a ideia da reflexão? Reflexão tá aqui, tem um espelho, uma superfície, sei lá. Vem uma onda de luz, ou uma radiação qualquer, sei lá, uma onda, vem, bate na superfície do espelho e ela é refletida. E só tem um detalhe, que é o seguinte: existe aqui essa linha pontilhada com esse N, que é o que a gente chama de reta normal. Não sei se eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso para vocês, mas enfim, existe essa reta normal. Essa reta normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície, ou seja, ela é perpendicular à superfície. Tá? Quando essa onda que vem bate na superfície, ela tem um ângulo, sei lá, um θ1 ou um α1, sei lá como é que vocês chamam. Um ângulo qualquer um. Quando ela é refletida, essa onda, ela vai ter um θ2. O que é importante saber aqui? Que θ1 é igual a θ2. Só isso. O que isso está dizendo? Que o ângulo com que ela incide é o mesmo ângulo com que ela reflete. Ponto. É só isso. Cara, reflexão. Reflexão, a ideia é a seguinte: tu tem um meio que é o ar, no outro meio qualquer, que sei lá, aqui eu botei a água, e daí vai vir também a onda. A onda vem, bate. Só que nesse caso, a onda ela vai bater e ela vai atravessar o meio, certo? E por que e o que vai acontecer? Te liga só. Se a onda viesse reta, ela deveria vir assim. Não fui eu que desenhei torto, não, propositalmente. A questão é, quando ela bate aqui em cima, ela vai formar um ângulo θ1, certo? Que nem lá em cima. E aqui embaixo, entre a reta normal e o raio de luz que passou, vai ter um ângulo θ2. O que é bacana a gente saber sobre isso aqui? É o seguinte: sempre que o N2 for maior que o N1, o θ2 vai ser menor do que o θ1. Tá? Tá, eu não falei o que é esse N, né? Esse N, ele é o índice de refração do meio, ou seja, o quão fácil ou quão difícil é da luz andar naquele meio. Tipo, o ar vai ter um tipo de índice de refração, no caso seria um N1, e a água vai ter um N2, porque são meios diferentes, então eles vão ter índices de refração diferentes. Tá. A ideia é bem essa, tá ligado? Não é nada muito complexo. Esses números, não precisa te preocupar, a prova vai te dar, vai te dizer. Ou vai te dizer quanto que é a relação entre eles. Então é tranquilo também. Cara, a ideia da polarização é a seguinte: as ondas, elas são tridimensionais, a maioria delas. Elas são tipo uma coisa assim, no eixo Y. Só que elas também têm uma parcela no eixo X. Então, não consigo desenhar direito aqui. Tá. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ela vem com uma parcela no eixo Y, uma parcela no eixo X. E daí quando elas batem num polarizador, que vai fazer a polarização, é como se fosse um filtro. Ele vai deixar passar só as ondas que estão naquele sentido ali. Então, por esse filtro aqui, vai passar só a parte que está em Y, porque a parte que está em X ela não consegue passar. Tipo, ela está vindo aqui em X, bate ali, não passa. A que está vindo assim, ela vem e passa pelo buraco. Então, o Y conseguiu passar, a que estava em X não. Então, ela polarizou a onda. E se tu passar por um novo polarizador, só que esse em X, se ela tá vindo assim, e o polarizador tá assim, não vai passar nada. Não vai passar nenhuma luz aqui do outro lado. Tá? Beleza, é bem tranquilo também. É tipo tu filtrar a onda, como se tu tivesse um filtro e estivesse filtrando a onda. Cara, difração, então vamos dar uma agilizada. Difração é o seguinte: tipo, a pessoa tá aqui, ela fala, o som vai, bate no muro.
A luz que a pessoa reflete, né, uma outra discussão de ótica, ela não passa pelo muro, né? Mas o som ele passa pelo muro. Não é que ele atravesse o muro, e sim, ele está indo e ele vai contornar o muro e vai voltar a se espalhar do outro lado. Assim como se fosse, sei lá, um buraquinho aqui. O som vai, passa pelo buraquinho e do outro lado ele volta a se espalhar de novo. Então a ideia da difração é justamente isso. O som, não só o som, mas essas ondas, elas poderem contornar obstáculos. O fato de elas contornarem objetos e obstáculos. Interferência é quando tu tem duas ondas diferentes e essas ondas elas vão se somar, as amplitudes delas. Tipo, tem uma onda A, uma onda B, e daí elas vão se encontrar num certo momento, e daí no momento que elas se encontrarem, a amplitude delas vai ser somada, tá? Não tem nada demais, é só isso. Tem aquele lance, se for construtiva soma, se for destrutiva subtrai. Como é que tu sabe? Tipo, se as duas estão pra cima, as duas vão somar. Se uma tá pra cima e a outra tá pra baixo, daí elas vão diminuir, daí vai ser destrutiva, tá? O efeito Doppler e o último aqui, pra terminar. Aqui a gente tem um objeto, tipo uma ambulância, que normalmente é o que se usa, parado, velocidade zero. E aqui no lado, eu estou considerando que ela está se mexendo. Quando ela está parada, ela está emitindo ondas sonoras para os lados, para cá e para cá, beleza? Show. Só que quando ela está em movimento, tipo, se tem uma pessoa aqui, como é que essa pessoa ela vai escutar o som produzido por essa ambulância? Porque se ela tá vindo, ela vai, tipo, mandar o pulso do som, só que ao mesmo tempo ela tá andando pra frente, então ela vai mandar outro e os pulsos do som eles vão ficar cada vez mais juntinhos, concorda? Porque ela tá andando e tá mandando pulso, tá andando e tá mandando pulso, então os pulsos vão ficar cada vez mais juntos. E o contrário vai acontecer para a parte de trás. A parte de trás ele mandou um pulso, andou para frente. Daí ele mandou outro pulso, andou para frente. Outro pulso e mandou para frente. Então eles vão ficar cada vez mais separados aqui atrás. E aqui eles vão ficar cada vez mais juntos. Ou seja, esse cara que está aqui, ó, que é uma pessoa, um observador, ele vai observar esse som de formas diferentes. Ele vai observar quando a ambulância estiver se aproximando dele, ele vai observar que as frequências estão mais juntas, ou seja, a frequência está maior, tá? Uma frequenciona. E aqui nesse lado aqui, ó, vai ter uma frequencinha, ou seja, uma frequência grande e uma frequência pequena. Lembrando do que foi falado no outro vídeo, se a frequência é grande, o comprimento de onda é pequeno. Se a frequência é pequena, o comprimento de onda é grande. Mas tá, o que importa é isso aqui, tá? Saber que a frequência vai ser grande e que aqui a frequência vai ser pequena. O que isso quer dizer no sentido do som, que é esse caso aqui? Quando a frequência ela for grande, quando uma frequência sonora for grande, aquele som ele é mais agudo, tipo aquele